Conhecem bebida melhor que água? Eu já vou começar o vídeo falando que eu não estou aqui para julgar ninguém. Porque se eu, hoje em dia, não bebo, eu já bebi um tempinho atrás. E se eu não tenho o vício da bebida alcoólica hoje em dia, eu tenho outro vício, que é o açúcar. Que segundo alguns estudos, o açúcar também vicia, também causa dependência. Também não cabe a mim julgar ninguém. E lembrando que cada um faz da sua vida o que quer. Eu acredito que a maioria das pessoas saibam que o álcool impacta negativamente quase todo o organismo, seja na saúde cardiovascular, seja no fígado e até mesmo no sistema nervoso. Então, os prejuízos do álcool, tanto físico quanto emocional, são inúmeros. Mas como o álcool é uma droga lícita, é aceito pela sociedade, mesmo causando milhares de mortes anualmente, seja num acidente de trânsito, seja em brigas familiares, onde a pessoa alcoolizada muitas vezes perde a cabeça e quer tirar a vida do outro. Mesmo com essas estatísticas, as pessoas normalizam o consumo e até incentivam, principalmente em eventos sociais e eventos familiares. Mas como eu falei no início do vídeo, vou repetir. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Cada um faz da sua vida o que quer. Mas agora eu vou contar algumas experiências negativas que eu passei na minha vida, onde o álcool esteve presente. O primeiro contato que eu tive, que eu conheci a bebida alcoólica, foi na infância, onde eu via quase que diariamente o meu tio, que morava junto com a gente, o irmão da minha mãe, chegar em casa alcoolizado. Eu lembro que era um desespero danado. Quando ele chegava, todo mundo corria para o quarto, até minha mãe, com medo dele. Eu tinha que deixar a cozinha toda para ele fazer a comida dele à vontade. Todo mundo tinha medo dele. Então essa foi a primeira experiência minha negativa com o álcool. Quando eu estava maiorzinha, que a minha mãe precisava sair para ir no médico, meu pai ia junto, meus irmãos estavam na escola, porque eu estudava em horário diferente. Aí eu já, com 11, 12 anos, eu ficava sozinha em casa. Sendo que quando esse tio chegava, eu corria para me esconder no meu quarto. E às vezes ele chegava até lá para bater na porta do quarto. E era um horror, porque ele, sob o efeito da bebida alcoólica, né, ele começava a ficar se engraçando para cima de mim. Eu era praticamente uma criança, né, 11, 12 anos. E eu falava que ia falar para minha mãe. Quando a primeira vez que eu falei isso para ele, ele me deu um tapa no rosto. E eu cheguei a contar para minha mãe, e ela não acreditava. Ela falava que eu estava inventando coisas. Ela não queria enxergar a realidade. E eu fiquei durante muito tempo por dentro aquele sofrimento, entende? E cheguei até a ficar magoado com a minha mãe por uma época. Mas depois eu relevei, larguei para lá, entendi que ela não enxergava, não era capaz de ver aquela maldade no irmão dela, né? Que apesar de ela ter medo quando ele vinha alcoolizado, ela amava o irmão dela a si mesmo. Então, eu passei um bom período da minha vida com essa ferida emocional. Só que depois, eu com os meus 17, 18 anos, nas festinhas que eu ia com as minhas amigas, rolava cerveja, rolava bebida alcoólica. E eu, naquela fase de querer acompanhar as amigas, eu acabei experimentando bebida alcoólica. Aí tomava cerveja, tomava vinho, experimentei várias bebidas. E passava muito mal, costumava passar muito mal no outro dia com ressaca. Eu lembro que uma vez minha mãe falou assim, eu vomitei tanto, mas tanto. E ela, no início, ela fazia sopa para mim. Chegou um ponto que ela falou, olha, se vira, eu não vou mais te ajudar quando você estiver passando mal por causa de bebida. Aí a ficha foi começando a cair devagarinho, né? Mas mesmo assim eu continuei depois tomando cerveja. Meu problema era vinho, que eu passava muito mal, principalmente quando eu misturava vinho com cerveja. Aí depois eu conheci o pai do meu filho, que não tinha o vício do álcool, mas depois ele adquiriu. Ele tinha outros vícios, e eu que tomava cerveja. Aí ele acabou ali começando a tomar cerveja junto comigo, depois começou com vinho, depois por fim ele terminou na cachaça mesmo. E o nosso casamento foi um desastre, com brigas seríssimas, e acabou que a gente se divorciou. Teve brigas feias mesmo, que me deixou traumatizada mesmo na época. Aí eu comecei a tomar nojo de álcool.
Só que eu tomei o nojo de álcool, eu falava para mim que eu tinha tomado nojo de álcool, mas eu não tinha decidido parar. Eu falei assim, eu vou dar um tempo. E eu dei um tempo de 10 anos sem beber. Passou o tempo, eu casei de novo com o segundo marido, né, que já faleceu, que não bebia. Não bebia quando eu o conheci, porque ele tinha bebido no passado. Aí, como eu não tinha decidido parar, quando a gente fala que vai dar um tempo numa coisa, a gente sabe que a gente está dando um tempo e que a gente pode voltar a qualquer momento. Aí eu voltei a tomar cerveja. Me deu vontade e eu quis voltar a tomar cerveja. Mas era só cerveja dessa vez, eu não bebia vinho. Eu gostava, sempre gostei de vinho, mas eu passava muito mal. Aí, quando eu tive o meu problema sério da vesícula, que quase dei pancreatite, e todo mundo sabe que o álcool prejudica muito o pâncreas, foi aí que minha ficha realmente caiu de vez e eu decidi parar. Eu falei, não, o álcool não traz benefício nenhum para mim, tanto físico quanto mental, porque eu falava que ia tomar uma cervejinha para relaxar. E na hora realmente eu relaxava, mas no outro dia eu estava irritadíssima, não dormia a noite toda, era apenas um relaxamento momentâneo, mas que passava rápido. E aí depois que eu passei muito mal, que fui para o hospital de novo, com meu problema digestivo, aí eu tomei vergonha na cara e parei. Falei que não queria saber mais. E já tem 4 anos. E dessa vez eu sei que é para sempre, porque eu decidi parar. Não falei para mim que eu ia dar um tempo apenas, eu falei que ia parar. Então, eu não vejo benefício nenhum em a pessoa estar bebendo, estar ingerindo bebida alcoólica. Eu aprendi durante esse tempo que a gente pode se divertir sem estar bebendo, que a gente pode se socializar sem precisar do álcool. A gente fica muito mais feliz e muito mais calmo. E existe muitas outras maneiras da gente desestressar que não seja ingerindo bebida alcoólica. Eu fico imensamente feliz quando eu sei que alguém bebe e fala que resolveu parar de beber. Eu fico muito feliz porque eu sei o quão prejudicial é o álcool. Mas infelizmente, como é uma droga lícita, né? Todo mundo vai achar sempre normal estar comemorando com bebidas. E outra coisa, quando a gente resolve parar, vem vários testes. As pessoas ficam quase, joga bebida na sua boca. Toma, toma só um pouquinho. A pessoa tem que estar muito firme na decisão de parar. Porque se não estiver firme, como eu no passado tinha falado que ia dar um tempo, se eu tivesse contato com algumas pessoas que me oferecessem, eu já teria caído há muito tempo, né? No caso, voltado a beber, quando eu falei que ia dar um tempo. Mas eu fiquei 10 anos sem colocar um gole de álcool na boca. Agora, tem casos, né, que a pessoa precisa de ajuda profissional, precisa de internação. Então, é aquela coisa, né? Evite o primeiro gole, porque você nunca vai saber se você vai ficar dependente ou não. Tem sensação pior do que uma pessoa estar de ressaca. Gente, era horrível, horrível, horrível. A cabeça parecia que ia explodir. Então, que benefício que tem o álcool? No meu ponto de vista, não tem nenhum benefício, só prejuízo. Hoje em dia, eu consigo entender minha mãe, quando ela ficava triste, sofrendo, quando me via tomando um copo de cerveja. Porque quando eu vi meu filho tomar cerveja, eu ficava muito preocupada. Eu ficava pensando, meu Deus, será que ele vai ficar igual o pai dele? Era essa a minha preocupação. Mas graças a Deus, não teve nada disso. Inclusive, ele deu um tempo, eu acredito que ele deu um tempo, porque ele tomava as cervejinhas dele aqui. Eu não comento, não converso muito sobre isso com ele. Mas eu não tenho visto, o maior tempão que eu não vejo ele bebendo. Então eu fico imensamente feliz. Agora eu consigo entender minha mãe. Então, mais uma prova aí que o álcool não presta. Porque se prestasse,
Nenhuma mãe, nenhum coração que ama ia ficar feliz quando visse o seu querido ou a sua querida longe dessa substância. É muito fácil chegar a essa conclusão de que o álcool é uma porcaria mesmo. Pensa aí agora em alguém que você muito ama. Imagine essa pessoa com uma garrafa de bebida na mão. Qual a sensação que você sente? Alegria? Preocupação? Tristeza? Então é muito fácil, gente, a gente conseguir chegar à conclusão. Então eu espero de coração ter ajudado de alguma maneira com essa pequena experiência que eu compartilhei com vocês. E é isso, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.